Olá pessoal, é um prazer estar com vocês para a gente poder conversar e hoje gostaria de comentar a respeito de uma personalidade ilustre brasileira, uma pessoa que aprendi a admirar tanto pela sua condição humana, pelo trabalho que realiza, como pela capacidade de oratória. É uma pessoa que há muitas décadas tem se dedicado à divulgação do espiritismo, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Uma pessoa admirada, seja por espíritas e não espíritas, pessoas de diferentes religiões e até mesmo aqueles que não cultivam nenhuma religião. Pelo caráter, pela dedicação, pela cultura, pela habilidade, como já disse, na oratória e pela obra social que edificou juntamente com outros, mas que ele foi e continua sendo um dos mentores. Essa pessoa que eu estou me referindo é o conferencista Divaldo Pereira Franco. Eu lembro que eu estava na faculdade, tinha iniciado a faculdade e estava começando a frequentar o movimento espírita, participando de uma mocidade espírita. À época eu tinha 17, estava perto de fazer 18 anos, quando comecei a ouvir falar a respeito do Divaldo. E aí foi quando ele foi fazer uma palestra em Maceió, veio fazer, melhor dizendo, uma palestra em Maceió, no Teatro Deodoro. E eu gostei muito. E a partir dali fiquei admirando o Divaldo, como admiro outros oradores também que passaram, né, pelo movimento espírita, alguns que não estão mais nem presentes, que eram excelentes oradores. Mas o Divaldo realmente, pela sua habilidade, para mim se mostrou extraordinário, né? Como ele dominava a linguagem, dominava o português, como ele conseguia cativar, conquistar a audiência. E daí por diante, não somente para mim, mas para muitos outros, muitos, milhares de jovens. Ele se tornou uma figura importante, alguém a ser admirado, né? E cuja palavra transmitia ensinamentos que ajudavam muito a nortear o pensamento e a conduta também. E, obviamente, a partir daí, embasando no estudo da doutrina espírita, tanto na mocidade como pessoalmente, pela escolha dos livros, né, daquilo que estudar. Na época não existia internet, não existia YouTube, não existia nada disso. Então tinha que ser através de livros e através de palestras também. E através dos grupos que estudavam. Eram as únicas alternativas. E a gente aguardava, né? Desejava, perguntava, quando é que o Divaldo virá a Maceió? Porque era muito bom escutá-lo. E assim foi por muito tempo. Eu lembro que, me formando, eu fui fazer estágio no Policlínico da Universidade de Roma e
passei um ano morando com meus familiares, na casa de um tio Pascoal, uma pessoa boníssima, né, que foi um segundo pai para mim. Eu o conheci naquele ano e já desenvolvi uma afinidade muito grande por ele. Toda a minha família é italiana, minha mãe era italiana, meu pai era italiano e toda a minha família, a família de meu pai se encontra lá na Itália. Da minha mãe emigrou uma boa parte para o Brasil e se encontra aqui no Brasil. Mas a do meu pai ainda está lá e ainda hoje eu tenho alguns tios. E eu estava lá quando, não lembro exatamente pelo que foi que eu comecei a me corresponder com o Divaldo, acho que foi por conta das atividades mediúnicas, né? Busquei tirar dúvidas com ele, busquei tirar dúvidas com Hermínio Miranda, que foi outro que gentilmente respondeu as cartas, orientou através de correspondência, né? O trabalho que a gente vinha iniciando, né, como grupo mediúnico. E aí comecei uma correspondência e lá em meados de junho, se não me falha a memória, recebi uma carta do Divaldo, ele informando que estava indo à Europa, à Itália mais especificamente, onde passaria 5 dias em Roma, porque ele tinha uma tarefa em Florença, ou Firenze, uma cidade da Itália, onde havia um grupo espírita se reunindo. Na época, tinha poucos grupos, né? Tinha esse grupo de Firenze, tinha um outro, Vita Nuova, que depois, por intermédio do Deolinda Amorim, eu terminei indo conhecer, né? E fazendo uma entrevista, e essa entrevista eu mandei para o Deolindo a elaborou e publicou no Mundo Espírita, um jornal, acho que da Federação Espírita do Paraná. E a partir daí o Vita Nuova, pelo seu diretor, Rosa Spina, fez todo um intercâmbio com o movimento espírita brasileiro. Então era o que tinha, que eu conhecia de movimento espírita. Esse lá de Florença e o Vita Nuova em Milão, na Itália, com o Rosa Spina. E aí o Divaldo perguntou se poderia ir buscá-los no aeroporto. Como eu não tinha carro, pedi a tio Pascoal, perguntei se ele poderia ir, ele gentilmente foi, era uma pessoa muito boa, e nós fomos buscar, levamos para o hotel, e aqueles dias eu fiquei ciceroneando e ajudando como tradutor, né, por onde eles iam. E foi uma experiência muito boa, né, porque estar com o Divaldo, com o Nilson, né, e com o Tizen, né, foi 5 dias de aprendizado, né, nas conversas, né, nos diálogos, aquilo que eles falavam, as orientações que vinham, né, por intermédio do Divaldo. Foi realmente muito bom. E naquele período, ou melhor, desde que eu cheguei na Itália, eu cheguei já com um problema, toda uma sintomatologia, né, que eu não tinha ainda identificado o que era, mas lá, como eu estava no policlínico, os colegas se interessaram e começaram a pesquisar. E aí terminou chegando a 2 diagnósticos, né, que não eram bons, né, e que um me dava pouco tempo de vida e o outro um pouco mais longo, mas mesmo assim não era muito tempo, né? E quando o Divaldo chegou, eu ainda estava nessas pesquisas, tentando definir qual dos dois diagnósticos, né? Fazendo exames lá no policlínico. E aí o Divaldo veio, naquele tempo eu me afastei um pouco, fiquei com eles, e eu não lembrei de conversar sobre isso com o Divaldo. Depois que foram embora, numa carta, eu contei o que estava acontecendo e aí veio a resposta. E o Divaldo dizia
que tinha apresentado o meu caso ao Dr. Bezerra de Menezes, e este informou e pediu para me comunicar que eu me despreocupasse, que daquilo não morreria. E prescreveu 2 medicamentos homeopáticos para que eu os tomasse. E a partir dali eu comecei a tomá-los, né, e gradativamente eu fui melhorando do processo imunológico, e depois passou. E eu desisti de qualquer pesquisa, porque qualquer um dos 2 diagnósticos estava selado, não tinha o que fazer, não tinha tratamento, então eu desisti de fazer qualquer pesquisa, continuei o estágio, né, e prossegui. Depois verifiquei, porque passou o tempo e não aconteceu o que haviam previsto, né? E eu fui melhorando. Então, o Divaldo sempre foi assim, né? Uma pessoa disponível, uma pessoa que gosta de ajudar, uma pessoa que ela está presente, né? Uma pessoa que gosta de ensinar, uma pessoa que realmente é acolhedora. Então, com isso, o que eu estou querendo dizer, né, é que é uma personalidade ímpar o Divaldo. Não somente na escrita, através do que ele psicografou, né, livros aí, não sei atualmente qual a quantidade, mas certamente, se não chega a 200, já passou de 200, né, livros psicografados pelo Divaldo. E, além disso, né, um conferencista dos melhores, né, realmente dos melhores. Uma pessoa que ele já fez mais de 11.000 conferências proferidas no Brasil e no exterior em cerca de 62 países. Imagine que somente nas Américas ele esteve em 18 países, percorrendo mais de 119 cidades, onde realizou mais milhares de conferências na Europa, na África, ou seja, pelo mundo todo. Não teve nenhum outro espírita que fez tamanho trabalho de divulgação, que teve tamanho de desprendimento para realizar tarefa deste porte. Então, é uma pessoa que eu respeito, né, porque ele abdicou de muita coisa, daquilo que chamamos de vida pessoal, para se dedicar à divulgação do pensamento, das ideias, dos ensinos espíritas, com a certeza que desta forma estaria contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, da sociedade, ou das sociedades, né, por onde ele passava. É uma pessoa que, lá em Salvador, construiu, junto com Nilson, uma outra figura humana ímpar, né, que tive o prazer de conhecê-lo, e já faleceu, já se encontra no plano espiritual, a Mansão do Caminho. Uma instituição que, ao longo de todo esse tempo, acredito que foi fundada em 1952, um ano antes de eu ter nascido, e que abrigou milhares de crianças, que funcionou durante muito tempo como casas de acolhimento para as crianças, que passavam a morar naquelas casas, cuidadas por uma tia, até se tornarem adultos. E aí tinham escola, tinham alimentação e tinham carinho, né? Viviam como que numa família. Então, milhares de crianças passaram por lá,
milhares de famílias foram cuidadas, foram acolhidas, e continua com um trabalho grandioso realizado lá em Salvador. Então não é uma pessoa, um ser humano que ficou apenas na fala. Ele foi para o campo de trabalho realizar na prática aquilo que, através das palestras, ele ensinava. Então, ele uniu fala e comportamento. Ou seja, ele foi congruente, né? Havia uma coerência. E por conta disso, a gente vai santificar Divaldo? De jeito nenhum, é um ser humano, certamente com os seus defeitos, né? Certamente com as suas idiosincrasias, como todos nós. Cada um de nós, né? Quem de nós não tem suas mazelas, não tem suas picuinhas? Agora, isso não apequena nenhum de nós, né? Não apequena quando nós estamos fazendo um esforço no sentido de nos tornarmos pessoas melhores, né? Através do processo de autoconhecimento e através do bem que fazemos ao nosso semelhante. E certamente, Divaldo, desde que eu o conheço, né, não privo da intimidade dele, né? Eu o conheci assim como eu estou falando, como muitos de vocês conheceram, mas o admiro, né? E posso dizer que ele teve uma influência benéfica também na construção do meu pensamento e, obviamente, do meu desenvolvimento a partir dali, dos meus 17, 18 anos de idade, né? Então, por que é que eu resolvi vir a público, né, comentar e falar a minha admiração, o meu carinho por essa figura tão importante do movimento espírita e brasileiro? Porque depois de um vídeo no qual Divaldo expressou sua opinião em relação ao que ocorreu no dia 8 de janeiro, né, alguns órgãos de imprensa começaram a publicar manchetes dizendo assim: Divaldo a favor do golpe. Divaldo a favor dos terroristas. Ora, Divaldo nunca foi a favor de golpe nenhum, nem de terroristas, nem de nenhuma violência. E ele deixa claro isso com relação aos atos de vandalismo no vídeo que ele publicou. Mas expressou a preocupação dele pelos rumos que a política vem tomando em nosso país, cerceando o direito à liberdade de expressão, prendendo injustamente, criando um campo de concentração onde manteve prisioneiras mais de 1.000 cidadãos brasileiros, senhoras de idade, crianças, mães, pais, pessoas honestas e trabalhadoras que foram enganadas, colocadas em um ônibus e levadas para lá. Enquanto que os verdadeiros autores do vandalismo continuaram soltos e continuam soltos, não é? Felizmente, o Senado está iniciando uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. E eu espero, com sinceridade, que cheguem a descobrir quem praticou o vandalismo. Parece que alguns nomes já foram identificados, e cheguem também a quem está por trás deles, seja quem for, não me importa, né? Seja quem for. E que essas pessoas sejam responsabilizadas e punidas, né, por aquilo que fizeram. Porque é assim que funciona, deve funcionar na democracia. Deve haver a investigação pelos órgãos competentes, deve haver a reunião de provas, né,
e um julgamento justo. E só após o julgamento, se houver condenação, de acordo com as provas, que essas pessoas sejam penalizadas, respondendo pelos seus crimes. Esse é o correto. E era isso que o Divaldo estava defendendo. Não golpe. Não estava defendendo nada disso, porque não houve realmente. Foi uma manifestação, tirando os atos de vandalismo, que eu também sou contra, uma manifestação como muitas outras, e era para ter sido pacífica, diferente daquelas que ocorreram em 2013, 2007 e outras, que foram extremamente violentas e destruíram bastante o patrimônio público, seja em Brasília ou em outros locais, e cujos manifestantes, participantes, não foram chamados de terroristas nem de golpistas, e nem foram punidos. Não houve nem prisão por conta daquilo que fizeram. Então, 2 pesos e 2 medidas, não sou a favor. E o Divaldo estava expressando isso, estava expressando a sua opinião. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis, porque quando você expressa a sua opinião, parece que desperta raiva em muita gente. E nesses movimentos raivosos, as pessoas vão buscar coisas do arco da velha para falar contra aquele que expressou de forma, inclusive, pacífica a sua opinião. Porque se o Divaldo tivesse sido deselegante, mal educado, grosseiro, violento, eu teria sido contra. Mas não foi. Pelo contrário, é uma pessoa educada. E utilizou de delicadeza, inclusive, embora assertivo, na sua fala. E aí eu respeito ainda mais o Divaldo, porque ele sabe expressar aquilo que ele não concorda com gentileza e com educação, mas com assertividade também. E isso é importante. Então, ficam aqui as minhas considerações a respeito desse valoroso tribuno, que foi e é um verdadeiro mensageiro da paz por onde ele passou, por onde ele esteve divulgando esses princípios que, bem absorvidos e colocados em prática, ajudam a mudar não só o panorama mental, mas a vida do ser humano. E com isso vai colaborando para que a sociedade fique melhor. Então, meu abraço ao Divaldo, meus respeitos, e dizer para ele que somos muitos aqueles que continuam admirando o seu verbo, a sua conduta e a sua obra. Um grande abraço, Divaldo, e a todos vocês, o meu abraço com muito carinho.